obra de arte do meu filhão, ó. Daddy, I did something for you, Daddy. E aí, ó, fez lá uma obra de arte, pessoal. Viu só que legal? Hoje ele coloriu o meu campo amarelo. Sérgio Ponce, irmão, tô esperando a live com você, hein? Tô ansioso para te ouvir. O Sérgio ontem fez um vídeo muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Reflexão que pegou para valer aí uma galera, e eu acredito naquilo ali mesmo, Sérgio. Olha que interessante, o Sérgio falou, cara, se os caras faziam conferência e sempre a desculpa era os custos, né? Agora que não tem mais custo, não precisa mais ficar colocando os caras no hotel e blá blá blá, porque cadê as conferências de graça, né? Quando é para Jesus, tal, não sei o que, é para Jesus, mas tem custos, a conferência, o som, o telão. E agora cadê as conferências para Jesus que é online e eles continuam cobrando, seus safadinhos. Pessoal, bem-vindo nessa manhã. Como é que tá aí na tua cidade? Aqui em Curitiba tá bem. Já vindo uma devocional com os colaboradores da Igreja no Cinema. Estamos voando, estamos felizes demais. Deus fazendo grandes coisas. Quero agradecer pelas ofertas enviadas. As pessoas estão enviando ofertas para mim. Muito obrigado. Algumas se ofenderam que eu coloquei os meios de pagamento. Na verdade, coloquei lá meus dados da conta Itaú, coloquei o QR Code do Nubank, coloquei o QR Code do PicPay. E algumas pessoas se ofenderam, mas na verdade não era para elas que eu estava colocando. Eu estava colocando ali porque a gente está com projetos na nossa igreja e a gente está fechando algumas sala para as crianças. A gente está colocando ali, a gente já está com culto presencial aqui em Curitiba. A gente está fazendo continuando a fazer a nossa agência de mídia aqui da Igreja no Cinema, para a gente continuar potencializando conteúdos para todo canto do mundo, e tem sido muito bom. Então, muito obrigado por vocês que têm contribuído. Todos os meses, pessoas do mundo inteiro mandam oferta para a gente, e eu sou muito grato a Deus, porque a gente tem realmente sido constrangido com muita gratidão de todas as pessoas. Então, fica aqui meu muito obrigado. Hoje nós vamos falar com Bíblia na Mesa, com Vini Sidney. Vini Sidney é um dos jovens dessa nova geração que realmente estão fazendo uma grande diferença. Pessoas que estão sendo uma voz já amplificando Jesus, com uma voz bem pontual, porque hoje é difícil de ouvir a nova geração. Eles usam muitos hiperlativos. Foi sensacional, incrível, maravilhoso, foi top, foi... Daí quando você vai olhar não foi nada, é tudo vazio, é muita PNL e pouco resultado. E eu gosto do Vini, que o Vini tem se empenhado de uma maneira ou outra a crescer na escritura, a ser fiel ao que a palavra diz. Ele tem buscado o equilíbrio entre ser um cara popular e também ser um cara influente. Então sou testemunho que ele tem se empenhado para ter uma vida de verdade, no meio de uma vida de tanta aparência, no meio dessa mídia social. Então vamos chamar Vini aqui. Ontem não estive presente aqui, fiz a live com o Anderson Silva às 9 horas, mas às 11 eu acabei fazendo uma reunião de negócio muito importante ontem e acabei não vindo ontem. E eu quero recomendar aqui a live de segunda-feira com Nuno Ornelas. Nuno Ornelas, nós falamos sobre os desafios de você passar pela tempestade. Existe um caminho inteligente, um caminho sábio de você passar por dentro da tempestade. E uma das coisas interessantes da live com o Nuno foi entender que Deus nunca vai te livrar do ataque da víbora, mas ele se empenhou em guardar a sua vida. E Paulo, ele reconhece isso a hora que ele é picado pela víbora, ele joga a víbora de volta para o fogo. Todo mundo fica ali supondo que ele ia morrer e na verdade não acontece nada com ele. Paulo tinha uma convicção que a circunstância ela é menor do que o resultado. E o resultado era que Deus tinha dado uma palavra que ninguém morreria. E Paulo se aferrenhou, ele se assegurou no resultado. Por isso entenda que as tempestades da vida elas são meios. E meios criativos que Deus te leva para um resultado. São meios improváveis, são lugares de dificuldade. Então, quero dizer que não se atente pelo meio, mas fique atento pela palavra final. A palavra final é que
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, obrigado por todos que estão aí. Vamos chamar Vini Sidney na área, Matheus Cantizani, Melissa Galante, Maiaro, César, Carol, pessoal aqui de Guarulhos, Renata. Tem uma galera aqui junto e obrigado mesmo. Vamos para a prosa, pessoal. Evangelho sem filtro, é isso que é a nossa proposta aqui. Um evangelho sem agrotóxico, um evangelho que não precisa de defesa, um evangelho que ele é puro por si só. Vou chamar aqui com vocês Vini Sidney. Oh, aleluia! Aleluia, varão! Bom dia, mano, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá E até aí, no meio dos irmão? passarinhos aí? Aqui tá só na alegria. Você tá no lugar privilegiado aí de Santa Catarina, hein? Eu tô aqui onde mana leite e mel. Já deu uma corridinha na orla já? Já corri. Tá quente? Só não peguei, só não surfei porque ainda não deu tempo, mas já aproveitei já. Muito bom, cara, muito bom. Todos vocês, pessoal, sejam bem-vindos. Depois eu vou ativar os comentários novamente e aí vocês vão trazendo os highlights de vocês, aquilo que Deus vai falar com vocês nessa manhã. Quando a gente está falando de evangelho sem agrotóxico, eu me refiro ao agrotóxico que as pessoas usam. Você já parou para pensar que quando as pessoas passam agrotóxico no tomate, no alface, no morango, a tentativa é de proteger aquele alimento contra invasores. Só que o próprio alimento que tem a proteção contra invasores é o próprio alimento que intoxica aquele alimento pelo qual ele foi encomendado. Então, na tentativa de eu defender dos invasores, eu intoxico aqueles que realmente precisam do alimento. Isso, assim é com o evangelho hoje nesse país, assim é com o evangelho na religião. As pessoas, elas protegem tanto o evangelho que na hora de servir o evangelho para quem realmente precisa do evangelho, o evangelho está intoxicando. Então, eu creio nesse evangelho sem agrotóxico, o evangelho sem defesa, um evangelho que não precisa de nenhum tipo de agrotóxico. Então, com vocês, Vini Sidney. Vini Sidney é um dos pregadores da nova geração, é um cara que tem se empenhado, se debruçado na Escritura, tem feito muito conteúdo baseado em Jesus, na palavra. É um cara que eu tenho acompanhado de muito perto, tenho discipulado de muito perto, de caminhar bem perto e junto. Tomamos sempre algum café junto e presta contas. É um cara que tem sido assim uma flecha que saiu do arco já faz tempo e está em percurso. E o mundo vai ver onde essa flecha vai atingir. Eu creio no teu ministério, eu creio que Deus vai te surpreender. As tuas decisões têm sido muito boas, os teus caminhos, as suas escolhas têm sido com muita sabedoria, com tão pouca idade, você já viveu tanta coisa ruim e boa ao mesmo tempo. E eu sou empolgado porque eu sei que você está só abrindo um caminho, uma geração inteira vai seguir as tuas pegadas, uma geração inteira vão entender que há um caminho mais excelente de vida e plenitude. Então, com vocês, Vini Sidney, pessoal. Amém, aleluia. É muito, muito bom poder conversar contigo e ouvir isso, Cal, porque eu tenho a liberdade de compartilhar aquilo que eu tenho sentido em Deus nesses dias. Eu tenho aprendido que a gente está vivendo uma dispensação nesse tempo e essa dispensação ela tem vindo com uma revelação muito fresca do Evangelho, né? E aí o conflito com a geração passada é de que hoje nós estamos falando de um Jesus sem agrotóxicos, mas naquela geração também cria que a pregação deles... Alô? A geração deles também cria que o evangelho deles era sem agrotóxicos, né? E hoje eu quero falar sobre apostasia. Eu me peguei pensando em... Eu recebi uma notícia essa semana que eu fiquei muito triste, de uma pessoa muito querida e amada que abandonou a fé, né? Apostasia é a renúncia de uma religião, uma crença,
ou até mesmo abandono da fé, é o que a palavra significa. Eu fui estudar sobre isso, eu já tinha pensado sobre isso, eu já tinha pensado sobre esse termo desviado, entre outras coisas, e aí eu falei, eu vou estudar, eu vou ver o que a Bíblia fala, o que Jesus me conta em relação a isso, né? E hoje eu quero, você que está nos assistindo, eu quero confrontar a sua fé. Hoje a minha intenção, minha motivação aqui, eu não quero, não estou pregando para ninguém, eu não estou mandando um recado para ninguém. Eu simplesmente quero confrontar a sua fé, né? Aquele vídeo, eu assisti o vídeo que você comentou do Sérgio no começo, e eu creio que, infelizmente, a gente tem vivido dias os quais o evangelho que deveria ser mais acessível tem ficado cada vez mais caro, não é mesmo? E a pergunta que eu faço, não é? Que fé é essa que as pessoas largam? Que fé é essa que as pessoas. Aliás, existe apostasia após Jesus? É, que Jesus é esse que eu conheço e a maconha me faz abandonar ele? Que Jesus é esse que eu conheço e um corpo bonito me faz me perder? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que famílias sacerdotais, pastores, referências da nossa geração trocam por um momento? Que fraqueza é essa? Né? Apostasia, eu comecei a pensar sobre esse termo, né? E tem grandes homens de Deus que pregam sobre esse tema, e eu fui estudar sobre isso e eu cheguei numa conclusão e eu quero desenvolver essa conclusão nessa manhã. Que fé é essa, Cal? Sabe? Que Jesus é esse que apresentaram para mim ou que apresentaram para alguém que eu tenho a opção de largar esse Jesus, né? Primeiro que eu não pedi para estar aqui, já que eu tô, entendi por que que eu tô, não tem mais o que para onde, que lugar eu ir. E aí eu entendo que eu peguei o significado da palavra apostasia, que é renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, quebra de votos, abandono da vida religiosa ou sacerdotal, sem autorização superior, né? Ou ato de renunciar. E aí, como hoje a Bíblia na mesa, eu separei alguns versos na Bíblia aqui para nós desenrolarmos esse manto e entendermos. Eu quero questionar mesmo, não só a minha fé ou a sua, de quem está assistindo aí. Que fé é essa? Que fé é essa que a memória do pecado me faz esquecer da vida presente que Deus tem para mim? Né? Que fé é essa que eu não posso transitar onde eu andava, porque se eu for lá eu vou cair? Cair para onde? Né? Eu me recordo de ter sido uma live sua esses dias, e o Góes fala muito sobre isso também, que é o Deus da manhã, né? A geração ansiosa porque é o Deus da manhã. Cal, eu até ia falar isso no final, mas é hora da gente parar de cantar Maranata, hora vem. E Maranata na Bíblia significa o Senhor veio e ele voltará, né? E aí a gente esquece do Emanuel, que é o Deus, não é comigo, é em mim. Oh, aleluia. Não é Deus, Deus comigo, Deus estava com Davi. Era Emanuel com Davi. Eu me emociono de falar disso porque eu não tenho opção, Cal. Se eu tratar a minha vida passada como opção, claro que uma coisa é você andar vigilante, né? Outra coisa é você saber o que você faz, saber até onde o teu ímpeto vai. Mas que fé é essa que as pessoas estão se apostatando da fé? Estão abandonando a fé. Ei, você só abandona o que você não entende. Você só abandona aquele que você não conhece. E aí eu me faço uma pergunta: a religião criou uma fé a qual te dá direito de abandonar dela se você não cumpre o que ela te pede. E eu fiquei muito triste, Cal, porque eu amo Balneário Camboriú. A visão aqui do apartamento dos meus pais é esses prédios. Você sabe que eu amo essa cidade. Foi a cidade onde eu me converti, foi a cidade onde eu aprendi tudo que eu sei, a cidade que eu vivi tudo que eu pude viver, é a cidade onde eu cresci e é a cidade onde um dia eu vou voltar. E eu creio numa igreja relevante nessa cidade, uma igreja contemporânea, uma igreja que pregue o evangelho, que não tenha, mas que eu realmente creio, né? Tem muitos ministérios que fazem trabalhos lindos nessa cidade, mas eu olho para essa cidade e eu vejo as pessoas indo nessas igrejas, mas apostatando da fé. Que evangelho é esse, Cal? Hoje eu estendo o grito
de socorro que eu tenho ouvido de grandes homens de Deus, inclusive de você há muito tempo, né? Por que foi colocado esses agrotóxicos nessa mensagem? Quanto mais o evangelho tinha que ser acessível, mais caro ele está ficando, né? As pessoas estão largando a fé porque não estão cumprindo o resultado e acham que Deus não está com elas porque elas não estão cumprindo o resultado, Cal. Eu fico indignado com isso porque um dia, nessa sacada, nesse apartamento, foi o dia, em 2017, que eu pensei em abandonar tudo e Jesus apareceu para mim. Nessa visão que eu estou tendo agora. E aí agora eu lembro essa pessoa querida, eu já vi essa pessoa pregar na igreja, cuidar de pessoas, essa pessoa apaixonada por Jesus, e aí eu escuto a notícia que essa pessoa, ela apostatou da fé. Essa palavra apostasia, na nossa religião, nós somos protestantes, essa palavra ela não é usada muito, né? A gente usa desviado, a gente usa a pessoa esfriou, mas essa palavra ela é usada para os testemunhas de Jeová e para os adventistas do sétimo dia. Quando essa pessoa decide largar a fé, essa pessoa então ela é apostatada da fé. A comunidade chama essa pessoa e fala, a partir de agora essa pessoa está sendo apostatada. Eu acho que é até muito mais coerente, sabia? Porque daí, já que é para ser religioso, eles são para valer mesmo. Ó, essa pessoa aqui não faz mais parte desse grupo, ela sai. Só que a gente pega as pessoas, a gente coloca rótulos nelas. No final do culto, a gente pergunta se tem algum desviado e quer conciliar. E, na verdade, a gente está falando o seguinte, ei, você que experimentou dessa aspirina que a gente prega, eu tenho uma aspirina que dura um tempo maior. Hoje, a Bíblia na mesa aqui, eu já vou ler alguns versículos, é um grito de socorro para aqueles amigos que um dia pregaram o evangelho para mim e hoje eles estão pior do que como eu estava naquela época. Dos pastores que eu conheço, pastores que hoje abandonam suas famílias. Grandes líderes de grandes ministérios que usam a Bíblia para trair suas esposas. E daí eu, que não tenho nada a ver com isso, sou questionado da minha santidade, das minhas decisões, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque não é uma opção eu fazer isso, cara. No dia que for uma opção eu voltar à vida que eu tinha, nada valeu o que eu fiz até agora. No dia que for uma opção, tá claro que eu estou em um tempo onde estou caminhando para aquilo que eu creio e sempre criei em relação à minha família, e para mim tá muito claro isso, cara. Não é uma opção eu talvez não ser um homem respeitador ou porque a religião manda. Ou até mesmo eu sou ousado em dizer porque eu tenho alguma reputação. Cara, que se lasque como as pessoas me conhecem. O que importa é que eu tenho que saber o homem que eu sou e como eu vou tratar a minha futura esposa, da maneira que eu trato a minha mãe, o meu pai, as pessoas que eu lidero. E aí a minha pergunta para você que está nos assistindo é: onde está o pensamento que te faz abandonar? Ah, Vini, mas isso aí é fácil falar, né? Porque você já está vivendo as coisas legais aí. Não, não é fácil falar. Há 3 meses atrás eu tive uma crise de burnout e poucas pessoas sabem disso. Há 3 meses atrás eu cheguei talvez no meu pior como homem, tendo apenas 23 anos, acordando deitado num chão, sem saber o que estava acontecendo, que para mim estava tudo bem, mas eu não conseguia me mexer. E aí eu fui entender que Jesus, ele não tá só para me empoderar, para eu falar palavras bonitas, mas para que eu acorde em paz, para que eu tenha convicção do que eu estou vivendo. Para que eu escute um cara que por muito tempo, eu deixo isso aqui público, por muito tempo um cara que, falei, cara, esse cara tá ficando louco. Eu já falei até para você, que é o Anderson, o que esse cara tá falando, de ouvir um vídeo desse cara e falar assim, a coerência na vida dele, pode ser que eu não concorde com nada, mas esse cara tem que ser respeitado por aquilo que ele tá falando. Por quê? Porque é um cara desse, ele não abandona a fé. Ele crê na fé dele. O cara tá aí falando, enunciando e fazendo o que ele quiser fazer, aquilo que ele entende como chamado. E daí eu pego isso e falo assim, eu não vou fazer o que eu fui chamado? Por quê? Porque eu tô com medo talvez de fulano, ciclano ou beltrano não olhar pra mim e ver o que realmente... Ah, o Vini ficou louco. Que bom que eles pensem que o Vini ficou louco. Porque quando eu era louco mesmo, ninguém me conheceu. No dia que eu quase tirei minha vida nessa sacada, ninguém tava aqui. No dia que eu chorei no teu ombro, só você viu, Cal. No dia que eu tava no ministério e há 8 meses atrás, liguei pro Pedrinho ontem de ontem, para contar as boas notícias. Falei, Pedrinho,
né? Conheci uma pessoa e eu sei que eu vou casar com essa pessoa. Pedrinho, Ô, consegui o glória! meu carro. Pedrinho, eu tô, né, no ministério, sou cuidado por pessoas que me amam, né? Tô feliz. E o Pedrinho só me fez uma pergunta. Você lembra do vinho de 8 meses atrás, aonde tinham pessoas que diziam que você tinha que parar de fazer o que você estava fazendo? Então, que Deus é esse? Só fala para parar e para apostatar aqueles que não estão satisfeitos em entender que existe uma geração passando. Eu nunca quis desrespeitar a geração passada. Cal, você É. abriu um caminho, os pastores mais antigos abriram um caminho, os pastores dessa cidade abriram um caminho para que um dia eu possa levantar uma igreja aqui junto com eles, e não tem problema nenhum. Eu não estou preocupado com o que eles pregam, eu não estou preocupado da maneira que eles fazem, eu só quero saber de algo. Eu quero respeitá-los para que o respeito seja mútuo no futuro e para que a salvação encontre essa cidade de uma maneira sobrenatural. É. Então eu entendo que em 2 Tessalonicenses fala assim, ó, não deixem que se enganem de modo algum. Olha só, não deixem que se enganem, né? Então você Segunda só Tessalonicenses abandona 2. aquilo que... 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4. Ele Beleza. vai dizer assim, não deixem que os enganem de modo algum. Então essa já é uma chave que eu peguei. Você só abandona aquilo que você foi enganado. Hum. Se você abandonou a sua fé, te enganaram com a fé genérica. Enfim, antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqueles que vão abandonar a fé, Carl, são aqueles que a gente nunca pensou que faria isso. Nós temos Hum. grandes nomes da adoração dos anos 2000, dos anos 90, que os meus pais, até mesmo você, que é uma geração anterior à minha, os pastores diziam que esse cara jamais vai abandonar a fé. E por que ele abandonou? Porque no dia que ele estava cantando Maranata, a hora vem, ele estava com o coração falando, aonde está vindo esse Senhor que eu não estou encontrando? E aí em Lucas 8:13 fala assim, as que caíram sobre pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouviram, mas não têm raiz. Creram durante um tempo, mas desistem na hora da provação. E para mim a Bíblia, ela é um grande ponto de partida, né? A palavra de Deus fala que em Cristo todas as coisas foram criadas, ele é o princípio, é o verbo, ele é antes de todas as coisas. E aí eu É. li 2 Tessalonicenses e eu falei, ué, vai chegar o dia da apostasia? E aí eu entendi que na continuação de Lucas 8 vem Apocalipse 5. E Lucas 8 fala que se nós não tivermos uma raiz sólida, a palavra vai cair no meu coração e ela vai ser despedaçada. Mas em Apocalipse 5:5 fala assim, e disse um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os 7 selos. Olha em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ei, essa é a fé que nós devemos crer. Não é a fé que me contaram, não é a fé que eu li, não é a fé do meu pai, do meu avô, do meu pastor. É a fé que É. um dia eu encontrei e me disse o É. seguinte, eu questionei a Jesus, eu falei, Jesus, agora eu não tenho nada. Eu não vejo mais sentido na minha vida e eu ouvi da boca dele. E você que está me assistindo, creia ou não, isso aconteceu comigo. Jesus disse, agora que você não tem nada, eu mostrarei o que é a graça do Pai na sua vida. E aí, Cal, aquilo que para mim era dificuldade, passou a ser um testemunho. Aquele homem que eu era, dos relacionamentos que eu tive, dos problemas que eu tinha, problemas com finanças, com mulheres, com mentira, começou a perder força na minha vida, porque Deus já não estava mais preocupado em crer em algo que me justificava. Se você crê em algo que te justifica, saiba que um dia essa fé vai acabar. Eu passei a crer em algo que me justificou. E aí, em 2 Coríntios 5:7 fala assim,
porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E Efésios 2, 8 e 9 fala, pois vocês são salvos pela graça, por meio É, da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, mas para que ninguém se glorie. Quando alguém pergunta, Vini, o que está acontecendo na sua vida? Eu respondo isso aqui, eu não sei, não vem de mim, é dom de Deus. E aí, quando eu entendo 1 João 2, 24, eu entendo que esse é o evangelho que eu creio e que eu morrerei pregando. Olha só, eu amo essa passagem. Quanto a vocês, cuidem com aquilo que ouviram desde o princípio para que permaneça em vocês. é, Nós precisamos crer naquilo que nos foi dado desde o princípio. Essa mensagem não existe há 7 anos, quando um jovem dentro de um cinema começou a pregar e declarar palavras de vida sobre um povo na capital onde conhecemos que hoje é República de Curitiba. Não veio por um grande pastor de Curitiba ou outro do Rio de Janeiro. Veio há 2.000 anos atrás, Jesus pregava isso. E Jesus nos fala hoje, cuidem com aquilo que vocês vão ouvir e se apeguem na palavra do princípio. Em João 1 fala, eu sou o princípio. E aí ele continua dizendo, se os que ouviram desde o princípio permanecerem em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. E aí eu comecei a perceber que a vida eterna, além de ser uma promessa, é uma realidade. E caminhando para o fim desse estudo, eu acho que eu posso dar o nome de a fé é um vírus eterno, aproveitando esse momento que nós estamos vendo de pandemia, para ler Hebreus 11:1, que diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se a fé é a prova das coisas que não vemos, eu me lembro de uma passagem que Deus fala assim, faça a prova de mim. Deus fala isso em Malaquias e eu já falei de dízimos e ofertas, já li Malaquias 3:10 trocentas vezes. Mas quando Deus aqui em Malaquias fala assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que não haja lugar para recolherdes. Jesus foi dizimado da melhor parte da Trindade para que eu pudesse fazer prova dele, para que eu pudesse entender que ele abriu as comportas dos céus, para que eu possa compreender que eu sou abençoado nas regiões celestiais e de que a vida do pecado não tem mais espaço na minha vida. A integridade toma conta daquele que crê, por isso a integridade ela não é adquirida num curso, ela não é adquirida, ela foi adquirida no dia que eu fiz o meu pior, eu olhei para aquilo e falei, eu não sou esse cara. Eu não sou esse cara. E aí eu termino perguntando, hoje nós estamos vivendo a fé de Deus ou nós estamos vivendo a fé do Simão mágico, que é falado em Atos? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é a fé que nós estamos crendo nos dias de hoje? Porque a fé do mágico era uma fé muito parecida com a fé que Filipe tinha. Mas o mágico cobrava para fazer aquilo. Filipe fazia de graça. Hoje, quem é o apóstolo da nossa geração? É Filipe que dá o evangelho de graça ou é Simão que cobra para fazer sinais e maravilhas? Olha o que a Bíblia vai falar em Atos 8:9. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando que ele era um grande homem, a qual todos davam os ouvidos, dizendo do maior ao menor, este é o homem do poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque ele iludia com mágicas. A diferença é que hoje nós não iludimos com mágicas, iludimos com boas palavras. Eu já fui Simão, Cal. Eu já falei disso e me condenei depois. A diferença é que aconteceu comigo é o que aconteceu com ele. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens e mulheres. E aí o próprio Simão abraçou a fé
e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Essa é a chave quando o irmãozinho pega e fala assim: eu entendi a graça de Deus. Porque ele já ouve de todo mundo que ele é um grande homem. Essa é a crise. Você que é pastor, líder, que está me assistindo, eu sei que eu sou novo demais nessa caminhada, mas eu posso dizer isso com muito amor. Você talvez pode pensar, eu entendo o que esses caras estão falando, mas todo mundo já fala que eu sou um grande homem, que eu faço grandes coisas, igual o Simão. Só que chegou um momento que Simão falou assim: Felipe, eu quero experimentar disso aí. E daí, quando ele experimentou disso, ele falou assim: a palavra de Deus fala que ele foi extasiado, ele sentiu algo maior. E aí, quando nós sentimos algo maior, tudo que fala a nosso respeito, sendo bom ou sendo ruim, não muda o caráter de Jesus na minha vida. E daí eu volto para a pergunta do começo: qual é a fé que nós estamos crendo? Não culpe sua igreja, o seu ministério, o seu pastor. Pelo amor de Deus, para de falar de lei e graça. Porque minha igreja é da lei, porque o meu pastor... Cara, eu lembro que o cara que me cuidou, eu cito o nome dele com muito amor, Bispo Cristiano. Esse cara, eu acredito que eu fui o cara que ele mais sentou na mesma vida dele. E ele falou grandes coisas acerca do evangelho e da palavra de Deus, que hoje me fazem ser muito do homem que eu sou aqui. Então não é porque hoje eu tenho um entendimento que eu sou melhor do que ninguém. Chega disso, cara, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de algo que eu acredito que é o evangelho puro de Jesus, sem agrotóxico. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse sido cuidado por pessoas que me amam até hoje, pessoas que eu não preciso atravessar a rua quando eu vejo. E é isso que a religião faz. A religião coloca um drive na nossa cabeça e fala assim: agora você entendeu algo, e aí tudo que você viveu não presta mais. Não! Não! A gente está pregando o evangelho da graça, mas nós estamos sendo hipócritas nas nossas palavras, Cal. E aí eu pego e eu falo: Deus me ama, eu sou perdoado, eu sou restaurado, mas eu não posso entrar na igreja onde eu nasci de cabeça erguida. Mentira! Hoje eu entro lá e hoje eu posso sentar naquela cadeira, eu posso ouvir uma boa palavra, porque eu lembro que aos 17 anos, quando eu estava lá, sujo na droga, ficando com Deus e o mundo, conheci o crime, eu muito novo, conheci tudo muito novo e no whatever, eu só estou comentando isso porque se um dia for opção eu voltar nesse lugar, a fé que esse homem pregou para mim não é uma fé de Deus. Mas a fé que ele pregava para mim era uma fé dizendo o seguinte: Vini, aquela vida foi esquecida. E aí as pessoas elas estão caminhando em retidão. E aí a gente esquece o que o salmista diz, que nós somos como árvores plantadas à beira de riachos, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não seca. A folhagem não secar significa que eu sou filho de Deus e acabou. Então, a igreja inventou que o crente cai toda hora para poder mandar no crente. Só que, Cal, faz alguns anos que eu não caio, Cal. E agora? Que evangelho, que é isso? O que aconteceu? Virei um super humano? Eu virei, não. Eu ainda tenho meus problemas, as minhas crises. Eu ainda sou um menino de 23 anos. Eu ainda gosto de jogar bola e dar uns tiros de vez em quando e ponto final. Só que a diferença é que isso aqui fez sentido na minha vida em um momento. Deixou de ser um livro preto e passou a ser uma revelação que hoje eu escuto da tua boca, que hoje eu escuto da boca do Arno, que hoje eu escuto de amigos como o Otto. Hoje os heróis da fé não são os caras que eu vejo que tem grandes visualizações no YouTube, mas são caras que me trazem para o peito e dizem assim: Vini, te vejo ali, ali, ali. Como nas nossas primeiras conversas. Então, eu vomito isso aqui hoje com um grito de socorro para essas 100 pessoas e outras pessoas que vão nos assistir. Qual é a fé que você está crendo? Porque se um dia a apostasia for um pensamento na sua cabeça de largar essa fé, reveja a sua fé. Não é sobre o pecado, não é sobre o que você faz, é sobre a crença limitante que não deixa crer que você é filho de Deus. Que você tem os benefícios que Deus tem. Que você tem as virtudes que Deus tem. E aí, a gente está batendo palma para Simão, o mágico, que todo mundo dizia: esse é o cara que faz grandes coisas.
Mas a gente esquece do Felipe que tá ralando lá, ó. E daí o Felipe vem, batiza, eu acredito que esse batismo foi um batismo de poder também, porque Felipe era um homem de poder, então ele é batizado com poder, e aí o curtidor passa a ser um filho. Jacó enganador passa a ser Israel. Só que depois de Jesus, o Cal continua sendo Cal, o Vini continua sendo Vini, só que agora eu represento um nome. Eu represento uma mensagem. Então, eu não faço as coisas com medo ou porque é o que as pessoas vão achar de mim. Eu não faço porque eu não quero ser burro o suficiente de trocar uma vida eterna, não é nem trocar porque você nem perde, né? Isso que é difícil de entender. Mas dizer assim, cara, eu não preciso disso. Eu simplesmente não preciso disso. Aí eu consigo respeitar a mulher que eu quero casar, eu consigo respeitar os pais que me criaram, eu consigo respeitar a igreja que me criou, eu consigo respeitar os líderes que eu tive, eu consigo amar aqueles que me traíram, eu consigo pedir perdão para quem eu traí, eu consigo voltar atrás naquela situação que ficou mal arrumada, e eu simplesmente sou eu. Eu não preciso colocar um filtro, eu não preciso me apresentar de maneira diferente, eu não preciso mudar a minha voz, mudar a minha roupa. Eu sou o Vini. Ah, Vini, você é pastor? O que você faz? Não, eu sou o Vini. E esse é o Vini. E é isso que eu nasci. E aí, cada vez mais fica claro de que nós estamos falando de algo que é eterno. Nós estamos cantando Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Mas a palavra de Deus no original fala Maranata, o nosso Senhor veio e ele voltará. Então, Maranata, o meu Senhor veio e ele voltará. Por que ele veio? Porque ele está em mim. Emanuel não é Deus conosco, é Deus em mim. Hoje ele vive em mim. Não sou eu quem vive, ele vive em mim. E É, aonde eu piso os meus pés, as trevas não vão prevalecer. Aonde eu toco as minhas mãos não foram feitas mais para impureza. As minhas mãos foram lavadas com o sangue de Jesus. Davi queria construir o templo e Deus fala para ele, as suas mãos estão sujas, construirei através do seu filho. Ele estava dizendo o seguinte, as mãos de toda a humanidade estão sujas com o pecado, mas eu vou enviar um filho chamado Jesus, que lavará as suas mãos e as suas iniquidades e vocês construirão algo incrível em prol do nome de Jesus. é. E aí eu termino dizendo que só abandona aquele que questiona. Só abandona aquele que foi enganado. E aí quando você conhece a verdade, você pode sim flertar com o que você vivia, ou até mesmo passar por situações que você pensou que não iria passar. Mas eu não conheço nada que não foi isso é demais, eu não conheço nada que não foi resolvido na cruz. Então, eu termino dizendo que a fé é um vírus eterno, Carl. Porque não vem de mim nem de você, é dom de Deus. Deus amou, João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez o versículo mais lido, talvez o versículo mais pregado, mas o versículo que não é vivido até o final. Para todo aquele que nele crê não pereça, e a gente prega sofrimento. Para todo aquele que nele crê não pereça, a gente prega condenação. Para todo aquele que nele crê não pereça, a gente está falando o seguinte, ó, creia até aqui, mas tenha vida eterna. É não perecer. Sabe o que é não perecer? É no dia que eu me senti mal, vir o Consolador me abraçar. Não perecer é no dia que eu não tive perspectiva de família e aí eu abri meu coração para me apaixonar. Não perecer é o dia que eu tinha uma dívida gigantesca e crer que Deus ele tinha um recurso para que eu pudesse pagar. Não perecer é ficar 30 dias num colégio sem recurso nenhum e crer que Deus estava comigo. Esteve, não me faltou nada. Não perecer foi o dia que eu estava nessa sacada aqui, pronto para dar um bang jump de um pulo só. E Jesus apareceu para mim e falou assim, agora você tem a vida eterna. Então, meu convite para todo mundo aí com muito amor é questione a sua fé. Porque se ela está fazendo você pagar mais do que usufruir,
não é o Jesus que eu conheço em João 1. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje, Carl. Ô, glória! Aleluia! Coisa linda, mano. Muito bom. É impressionante o quanto as pessoas, elas não sabem o que estão pensando até a hora que elas precisam assumir por que pensam o que pensam. As pessoas estão pensando uma fé que construíram dentro dela, mas elas não conseguem justificar a razão dessa fé. As pessoas, elas estão crendo em teorias, teofilosofias que colocaram dentro dela, mas elas não entendem por que elas creem assim. E por isso que é tão volátil isso, da mesma maneira que você nunca quis crer no que você crê, da mesma maneira você não se importa a passar a deixar de crer no que você crê. Porque se eu nunca quis crer no que eu creio, de fato, da noite pro dia eu posso acordar no outro dia e falar, não quero mais saber de nada disso, não. Cansei, chega. E eu tenho entendido aqui que sucesso não é fruto do que você pensa. Sucesso é o reflexo de como você pensa. O que você pensa, ele é relativo. Todos os dias muda o que nós pensamos. E as pessoas elas estão tentando cravar pensamentos fechados na história, de uma história que é dinâmica. A história, ela é dinâmica. O que era ontem não é mais hoje. O que não era hoje, amanhã já é. E eles falam, ué, mas sempre falaram para mim que não era. E de repente você fica assim, ó, mas o que é verdade então? A única verdade é a maneira como você pensa. Porque a maneira que você pensa sendo saudável, tudo que você passar a pensar a partir disso se torna saudável. Eu tenho vontade de fazer um curso só ensinando como pensar. Cal, como que eu faço para pensar? Porque não é eu ficar dizendo para vocês, ó, pensem assim, entenda assim, a Bíblia é assim, emprego é assim, graça é assim. Meu, aí você fica tentando decorar. O que o Cal falou? O que o Cal falou? O que a graça fala? O que isso fala? O que a Bíblia fala? Não, mas não é para você entender o que pensar, você é para entender como pensar. E aí, quando eu sei como pensar, eu posso pensar todo dia diferente a mesma coisa. Porque todo dia, uma mente redimida, ela sempre enxerga da perspectiva de redenção. Não é o que eu estou entendendo que é redimido. É a minha maneira de perceber que é redimida. Você já percebeu que as pessoas elas enxergam a mesma coisa com resultados diferentes? Você me escuta pregando, aí a pregação que para você te impulsiona, te encoraja, te inspira, te faz aplaudir, te faz dar glória a Deus, te faz anotar, te faz falar, meu Deus, agora entendi. É a mesma pregação que o cara que está ouvindo está falando assim, quem eles pensam que são? Eles estão pensando que sabe tudo. Isso aí é ridículo. E aí você fala assim, não, como que eu posso ter dois resultados da mesma circunstância? A circunstância que para você te impulsiona, para o outro humilha, para o outro confronta, para o outro irrita, para o outro gera raiva, ódio. Por quê? Porque o como ele pensa determina como ele recebe. Então, hoje nós precisamos desmembrar. Eu tenho um sonho aqui e Deus está fazendo, Deus está me movendo e vai acontecer isso, onde nós vamos fazer uma conferência chamada Sem Filtro. E essa conferência No Filter, eu tenho um amigo aqui que ele já falou, Cal, eu tenho lá em Niterói 28 suítes com piscina, quadra de tênis, salão de festa e tá tudo free. Quando você trazer 100 pastores, 100 pregadores nessa conferência, já pode contar com a minha estrutura. E se o pau torar, a gente vai lá pro campo, tirar limpo lá no campo de futebol. Aí o outro escreveu assim, ó, Cal, eu já tô aqui, vou para lavar louça e passar o cafezinho. Só quero estar lá ouvindo.
Só que o meu sonho é levantar 100 homens desse país, onde a gente vai sentar num quadrado. E se for lá em Niterói, o nome vai ser Concílio de Niterói. E a gente vai documentar, não uma teologia, uma doutrina brasileira, mas a gente vai documentar maneiras de a gente mudar como nós pensamos. O objetivo dessa conferência é gerar nos líderes brasileiros uma autenticidade, uma legitimidade em como pensar. Eu não quero que eles pensem o que eu penso. Não pense no que eu penso que você vai esquecer. Não tente guardar o que o Cal falou, não tente anotar e ficar lendo todo dia o que o Cal falou, porque o que eu falei fui eu que pensei. Só que entenda, o sucesso de uma vida cristã está em como você pensa, como você pensa. Depois, isso se reflete no que você pensa. Por isso que quando a pessoa ela apostata, na verdade, ela é refém de um pensamento encerrado, um pensamento definido. Limitante. E aí a mente de como ela pensou mudou. E aí ela entra em conflito, porque se a minha mente, se a maneira de eu pensar mudou, como é que eu faço agora para fazer tudo aquilo que eu anotei, que eu defendi, que eu aprendi na escola dominical, que eu como assembleiano sempre defendi, eu como calvinista sempre defendi. A maneira que eu passei a ver o mundo, a minha mente mudou e agora você duvida de tudo que você sempre creu. Só que entenda, o problema não está no que você creu, o problema está em como você pensava. E eu e você, nós precisamos ter sabedoria e falar, Espírito Santo, me molda na maneira de pensar, me dá uma mente sã. Porque quando eu tenho uma mente sã de como pensar, tanto faz o que você pensa, irmão. Você vai pensar bem sobre casamento, você vai pensar bem sobre sexo, você vai pensar bem sobre vinho, você vai pensar bem sobre impostos, você vai pensar bem sobre negócios, você vai pensar bem sobre ministério, porque como você pensa é saudável. Então, tudo que você pensa da perspectiva justa, da perspectiva redimida. O problema da corrupção de Adão foi que a mente dele corrompeu. Então, todo pensamento que passava na mente vinha distorcido. Ele enxergava tudo distorcido. E essa é a palavra poneros. Quando Adão conheceu o mal, ele conheceu poneros. Toda sorte de enfermidade, maldade e miséria. Por isso que ele enxergava a vida através da miséria. Por isso que ele enxergava a vida através da maldade. Ele enxergava a vida através de enfermidade, dor. Então, quando a gente nasceu de novo, e Paulo fala assim, porque eu morri para o Deus desse mundo, eu morri, já não sou eu quem vivo, esse eu era a sua alma. A alma morreu, ponto final. Porque se eu renasci com Jesus, e a Bíblia diz, eu morri com Jesus, eu te pergunto, teu corpo morreu? Não. Teu espírito morreu? Não, porque eu não tinha espírito, eu era alma vivente. A sua alma morreu? Tem um monte de pastor que fala que não. Não, a alma é insaciável, porque a alma é corrupta, porque a alma, Deus o livre. Irmão, aquela alma lazarenta que você tinha, morreu. Entenda isso. Isso aí. A alma com poneros, a alma corrupta, a alma com uma mente distorcida, a alma com uma miopia existencial, morreu. E agora eu ressuscitei com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé. Então, meu modelo mental é através da fé. Minha visão de vida é através da fé. E aqui a gente precisa entender que a partir daqui eu paro de querer viver por poder e começo a andar por autoridade. Aqui eu puxo o que você falou de Simão o Mágico. Na verdade, a questão não está como nós cremos. A questão não está no que nós cremos. Mas a questão está em
como nós cremos. Como que eu creio? Você pode crer numa vida por poder ou você pode crer numa vida por autoridade. O poder está na mão de qualquer pessoa. O poder, ele se conquista. Hoje, um político ele tem poder. Um político ele tem fama, popularidade. Um político tem dinheiro. Um político tem posição social. O político ele tem status. O político ele tem sexo livre à vontade. O político, eu falo assim, o homem poderoso, o rico, milionário. Só que ele não tem uma coisa: autoridade. Irmão, a autoridade não vem de mérito. A autoridade não vem de patrimônio. A autoridade não vem de ter inventado o iPhone. A autoridade vem daquele que te ungiu para. É uma Eita. unção sobre. Aleluia. E quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E a Bíblia diz Aleluia. que Ele que nos unge. Nós fomos ungidos por Ele. Por isso que entenda que existem pessoas que não têm resultados nenhum de vida, mas quando abrem a boca, o céu para. A terra treme. Por quê? Porque é ungido. Ele é enviado. Ele foi enviado para isso. Existe uma família aqui no país que o cara tem avião, é piloto de avião, paraquedista, se tornou deputado, empresário milionário e resolveu abrir uma igreja. E essa igreja casa homossexuais. A esposa dele quase posou praticamente nua no ensaio do próprio casamento de um homossexual. O filho é youtuber, a filha é isso, a nora é isso, é aquilo. Aí eu falo assim, ué, a vida de vocês já não tá tão boa, tão boa. O que vocês estão querendo uma igreja? Igreja é lugar de prejuízos. Problemas, né? Igreja é lugar de serviço, de problema. Vocês já estão no topo do topo da vida. E querem abrir uma igreja, sabe por quê? Porque o sentimento de realização que uma igreja traz na vida do ser humano, não existe sucesso que se compare. E aí eu percebo que esses caras, eles são Simãos. Eles já têm tudo. Eles têm poder, eles têm fama, eles têm popularidade, eles têm patrimônio, eles têm dinheiro, eles têm tudo, menos uma coisa, que é a unção. A autoridade. E aí eles fazem de tudo para tentar ter unção. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser baseada em unção. Aleluia. E Aleluia. aí quando você entende o ungido que você foi, você nunca vai querer ser outra coisa. Por isso que é Aleluia. impossível a sua experiência pessoal ela te fazer apostatar. Você só apostata de uma fé que você não experimentou. Meu Deus, é isso aí. Você só apostata de uma fé que nunca foi amor. Você Foi só enganado. apostata de uma fé que foi do pai, da mãe, do pastor, mas nunca foi sua. Meu Eu sou um Deus. pai hoje. Você acha mesmo que eu consigo um dia acordar e falar assim, quer saber? Eu não sou pai coisa nenhuma. Eu não sou solteiro. Eu não, filho, não tenho. Eu posso Não dá. passar a vida inteira tentando falar isso. Eu não consigo apostatar de uma coisa que eu me tornei. Eu sou. É isso Então, aí. a fé que você crê não é uma fé que você sabe, é uma fé que você se tornou. Você é essa pessoa. E da mesma maneira, Deus, né, Cal? De maneira alguma irá apostatar de um filho. Não Não tem dá. como. Não É dá. irreversível. Por isso que Não a dá. apostasia é propriedade intelectual da religião. Na religião É tem um isso aí. monte de apóstata. Mas no reino Mas de no justiça, amor alegria e paz, não existe não um. tem. É isso aí. Porque eu não posso apostatar de um reino que está dentro de mim. Eu não consigo fugir de mim mesmo. Faço Só parte que, disso, né? só que quando eu vejo o reino fora de mim, que é aquela casa de fé, é aquela igreja presbiteriana, não sei da onde, quando o reino de Deus está em algum lugar, eu consigo fugir dele.
Mas quando o reino de Deus não é comida, bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, e ele está dentro de mim, não está aqui nem acolá, ele está dentro, eu não Não tem consigo escolha. fugir de mim mesmo. É isso aí. Aleluia. Então, o cara que ele apóstata da fé, ele só denuncia que ele é um povo não alcançado. É isso aí. E alguém precisa sentar com ele e falar assim, chega aqui, importa nascer de novo. Você não pode negar a tua existência se você existe. Ó, Eu não posso chegar para você e falar assim, não, não, eu não existo. Isso aqui é sou só um lobisomem, só uma farsa. Isso aqui é um fantasma. Mas eu não existo. Não, não tem como. Por quê? Porque eu nasci. Como que eu posso dizer que eu não existo na fé se eu nasci da fé? eu sou Eu sou cria da fé, nascido. né? Eu sou espírito vivificante. Eu sou a fonte Aleluia. de vida. E aí eu vou te dizer o Aleluia. seguinte. Na religião, o único caminho de libertação é apostatar. E eu sonho e oro para que uma geração inteira apostate da fé. Mas a fé no Deus errado. A fé da É isso religião. aí. Se você conheceu a religião antes de conhecer Jesus, é tempo de ser apóstata. Renuncie essa fé. Abandone essa fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Toda fé que está fora da palavra de Cristo, ela é digna de ser apostasia. Então, quando eu encontro um cara apóstata, eu enxergo mais um deficiente, doente, amputado, um feto que não nasceu e talvez não está conseguindo se entender quem é, do que um cara mau que renunciou, que é impossível de ser renunciado. É isso aí. Impossível. Aquele que conheceu, que experimentou do dom celestial, é impossível. E aqui, aí a pergunta é, calma, então você está dizendo que uma vez salvo, todo mundo é salvo? Não. Só estou dizendo que você não perde aquilo que, na verdade, você não conquistou. Assim como eu não conquistei a salvação, eu nunca vou perder ela, porque ela não está segurada pela minha obra, ela está segurada por aquele que me salvou. Eita. Então, essa história de perder a salvação, tudo conversa. Não Ninguém dá, perde né? a salvação. As pessoas, elas abdicam da salvação. Elas renunciam à salvação. Elas, pela segunda vez, elas crucificam o Filho de Deus. À medida que eu pego a minha existência e falo, não, não, tudo isso aqui é mentira. E aí é um suicídio espiritual, onde ela renega toda a experiência. É irracional, é uma coisa assim que você fala, cara, mas é impossível. Você foi curado, você foi salvo, sua vida foi redimida, você foi livre dos vícios, das drogas. É impossível. Você existe nele. Você é usado por Jesus na minha vida. Como que você está falando que tudo isso aí não é verdade? E aí a Bíblia diz que de Cristo vos desligaste, da graça decaíste. Vós que procureis vos justificar segundo as suas próprias obras. Sabe quem que realmente abdica a salvação? Não é o perdido que não conseguiu se sustentar dentro de um comportamento, mas é o religioso que tentou provar para Deus que ele é bom sem Deus. É isso aí. Justiça própria. Aí não Justiça dá. própria é eu voltar a me justificar pelas próprias obras do jeito que eles viviam antes da cruz. Antes da cruz, só tinha um jeito do homem ser salvo. Pela justiça própria. Então, quando eu tento ser justo a partir de mim, eu estou dizendo, Jesus, eu não preciso da obra de Cristo. Eu não preciso de você. Eu sou bom sem você. Eu não peco, vou na igreja, faço jejum, adoro Deus. Só que não. A gente precisa entender que é o contrário. Mediante a fé, eu recebi justiça na minha vida. Amém. Redenção é justiça. Eu sou justo porque alguém me justificou. Muito bom, cara. Obrigado. Aleluia. E essa é a pergunta que fica para todos nós. Que Jesus é esse que apresentaram para você?
que Que você Jesus é reduz esse. ele a mais uma opção. Será que eu quero ou não quero? Ah, acho que eu não vou mais querer Jesus. Acho que eu vou querer ir para balada agora. Não tem. Jesus não cabe nessa listinha. É isso aí. O, o Tom tá falando amo vocês. Amo vocês. Vamos ver quem mais. O Vinícius estava travando Tá às tra... vezes. Não para, Vini. Vejo unção saindo das suas palavras que você fala. Deus abençoe. Lucas Mateus. Amém. Bom, sou Niterói, meu irmão. Me deixa participar. Tenho orado há muito tempo por avivamento que parte daqui, mesmo ainda não sendo P. Não consegui ver o resto. Como abandono a religião aos poucos, a crítica me mata e me entristece. Como abandonar a religião aos poucos? Na verdade, a religião você tem que abandonar de uma vez por De todas. uma vez todas. Aos Aos poucos você vai poucos não sofrer. funciona. Minha experiência espiritual me deixa apaixonado por Cristo. Não consigo mais parar. Isso é normal? O que você acha, Vitor? Acho que Deus é bom. Glória a Deus pela vida desse rapaz. Tão novo e tão sábio. Sinal que ele tá andando Amém. com as pessoas certas. Continua aí, macho. Fale um pouco sobre renúncia à masculinidade. Ué, na verdade não renuncie à tua masculinidade, seja o homem que Deus te criou para ser, né? Acho que isso aqui é uma boa pautinha aqui, mas eu vou falar acho que outra vez. Existem 3 tipos de homens no mundo. Você não é para ser masculino. Existe o homem emasculado, que é essa masculinidade aí, que você veste azul, porque tua mãe te vestiu azul. Mas te vestir azul não te torna homem. Existe o homem efeminado e existe o homem viril. Ser viril é você renunciar àquilo que não é virilidade. Então, renunciar à masculinidade, talvez você pode estar renunciando justamente o que era tua obrigação de ser viril. É isso aí. Então, seja homem. Eu fiz ontem um post que deu muito o que falar, mas eu fiquei feliz que um monte de gente que tinha que entender, entendeu. O homem casa por sexo, mas ele só aguenta ficar casado com a mesma mulher por amor. E, cara, teve gente que ficou muito chateado. Por quê? Porque o homem de verdade, ele casa por sexo, ele carrega sêmen. E o sêmen, ele precisa ser depositado dentro de um lugar, dentro de uma fêmea. E isso é assim no mundo de todas as espécies. Então, quando o menino vira homem, ele procura a fêmea. Então, não há transgressão de se casar por sexo. Nossa, Cal, o cara casou por sexo, não por propósito. Cara, mas o que é o propósito do sexo, mano? O sexo é lindo. Só que o mundo faz o contrário. O homem sem Deus, ele primeiro casa por amor. Só que não é amor. Ele só está flertando até o ponto da conquista onde ele chega no sexo. E aí ele casa por amor, mas quando ele entra no casamento, ele sustenta o casamento por sexo. E aí por isso que vários casamentos eles ficam pelo caminho por causa do sexo. Sexo é um assunto que é o seguinte: se tiver, muito bom, se não tiver, o casamento vai continuar igual. A base de um casamento não pode ser o sexo. A base do casamento precisa ser o amor. Então, renunciar à masculinidade pode ser muito perigoso. Por isso que há muitos homossexuais entre nós. Porque você renunciou àquilo que você vai precisar lá na frente. Não, eu quero matar minha carne, eu não gosto de mulher, eu não vou me masturbar, eu não vou não sei o quê. Aí vira viado. Eu acredito que seja a diferença entre o homem e o macho, né? O homem, ele é viril, o macho é um animal. Então, acho Isso. que a igreja criou muitos machos, né? Que é aquele homem, aquela imposição daquele homem, né? Que é daquele jeito, e esqueceu de criar muitos homens, muitos homens, né? Criou o macho, não criou o Exatamente. homem. Então, cuidado, irmão. Não renuncie àquilo que, na verdade, é teu privilégio. Você só tem que saber o dia de desempacotar aquilo que é teu. Você vai precisar, sim, ser muito homem, fazer muito sexo na vida. Só agradecer mesmo. Quero sentar na mesa contigo, Cal.
A mesa está posta. Que bom que você já senta Posta. todo dia. Deus seja louvado, live top. Vini, que creme Que creme você... você usa? Que é natural, irmão. Grande Eu uso... Chico Preus. Tá amarrado. O Vini, o Vini usa altos creme, galera. Ele é metrosexual. Eu, né, Cal? Cal, você tem alguma live falando de suicídio? Ainda não. Podia ser um bom tema pro Próximo Bíblia na mesa aí, com algum homem de Deus. Libera os amarelo. comentários aí. Setembro amarelo. Estamos transbordando de amor por conhecer vocês. Muito bom. É isso aí. Que alegria. Muito Bom bom. demais. Fechou, mano? Deus abençoe. Tamo junto, Cal. Obrigado. Matheus Cantizani. Olha lá. Ô, terra. Tá com saudade de Balneário. Pedrinho. Eita, glória. Pastor Pedro. Pedro de Bem. Explicação esclarecedora. Sérgio. Sérgio, Tô abraço, ansioso irmão. pra ouvir o Sérgio, mano. Sérgio tem muita coisa pra Tomar um falar café com entalada esse ali, cara. né? Quando o Sérgio fala, eu fico assim já na expectativa do que o cara vai falar, porque deve ter coisa enroscada ali, hein? Eu amo ouvir o cara que viveu mais tempo com a mente fresca. Bom, Aleluia. vamos lá? Bom demais. Bom, pessoal, tem várias perguntas aqui, que é apostasia, aqui que é principado e potestade, mas o nosso tempo expirou. O Acabou. Sérgio, me deixa saber o dia que você vier pelo Brasil. Mas antes disso, me avise quando você puder fazer uma live das 11 aí. Beleza, pessoal? Agradecido. Deus abençoe a todos. Boa semana. Valeu, Cal. Bons contratos, bons negócios. E obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, Vini. Tamo junto. Valeu. Então, pessoal, a gente está já indo para a quarta semana do nosso livro devocional. Eu logo vou soltar 3 semanas de Bíblia na Mesa com devocionais que a gente fez aqui em tempo real, fez ao vivo, conforme vai acontecendo aqui. Eu vou tomando notas e nós estamos construindo um livro devocional para coletivamente, para a galera que vai ter a Bíblia na mesa, literalmente. Então, obrigado a todos vocês. Se você não é ainda membro da nossa comunidade lá no Telegram, escreve Calditz no Telegram ou vai na bio e aí você pode já fazer parte ali. Somos mais de 400 pessoas já. Vou colocar alguns esboços de pregações minhas. As pessoas sempre perguntam para mim sobre os tópicos das pregações e algumas pessoas gostam de pregar em outros lugares. Estudo bíblico, outros pregam nas igrejas e aí você pode ficar bem à vontade para incrementar, para colocar mais coisa ali. Mas tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo. Eu creio que nós estamos avançando no país e tamo junto. Ricardo Franzi, Maiara, Dutra, todos vocês aí, vamos para cima. Valeu? Um beijo para vocês.